Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre o estudo da história. As transformações na história, elas podem acontecer de ritmos diferentes, de maneira mais imediata ou mais rápida, né? Ou de maneira mais lenta. Nós temos três tipos de ritmo: o de curta duração, que são aqueles que ocorrem rapidamente, em um curto prazo, como dias, semanas ou meses. Como é o caso aí, eu coloquei a imagem para vocês de uma gravidez, ela dura meses, tá? É um ritmo mais de curta duração. Ou uma partida de futebol, ou a realização de um show. Esses são exemplos de coisas que ocorrem rápido. Temos o de média duração, que são mudanças que acontecem ao longo da vida e ocorrem com o passar dos anos. Aí eu coloquei para você a mudança de tecnologia, né, no celular. Olha como era antigamente os telefones e olha como eles estão hoje em dia. Temos também no modo de vestir, na moda, são mudanças que acontecem de 5, 10 anos, né? E temos a de longa duração. Essas de longa duração são mudanças que acontecem de maneira bem lenta, bem vagarosa mesmo, mudando aos poucos, demorando centenas ou milhares de anos para acontecer. Aí eu coloquei uma foto para vocês do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. A de cima é de 1930. Olha para vocês verem como que era. E hoje a cidade como está. A gente pode notar as mudanças, né? São construções, nas pedras, enfim. Temos também mudanças de paisagem de longa duração, evolução de técnicas de agricultura. São mudanças que houve num tempo mais demorado. Mas para que a gente note essas mudanças de curto, médio ou longa duração, a gente precisa de um estudo da história. E esse estudo ele é feito pelo historiador, com a ajuda de outros profissionais, em busca de fontes históricas. E o que são as fontes históricas? As fontes históricas são vestígios do passado que ajudam o historiador a desenvolver pesquisas históricas, pesquisas que mostrem as mudanças que ocorreram no tempo, algo que aconteceu no passado, né? Essas fontes históricas, elas podem ser caracterizadas de modo diferente. Por exemplo, nós temos as fontes materiais, são vestígios do passado deixado pelo homem. Por exemplo, pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções, são fontes materiais. Fontes imateriais são fontes que fazem parte da memória das pessoas e que podem ser transmitidas de geração em geração. É aquela história, aquele costume da nossa família, e aí aquela lenda que o nosso avô conta, músicas do passado que nossos pais ouviam, e hoje são diferentes, então mudam. Então são coisas que são transmitidas de geração para geração e muitas das vezes só faz parte da memória das pessoas. Temos também as fontes escritas. Consistem em documentos que contêm frases ou textos, por exemplo, diários, escrituras, relatos de viagem, certidões de nascimento, cartas, livros, são documentos escritos. Fontes visuais são imagens e representações produzidas por uma sociedade, pinturas, obras de arte, filmes, fotografias. E as fontes orais, que são as produções sonoras, como músicas, cantigas, lendas, discos, entrevistas gravadas, depoimentos de pessoas. O tempo na história. Em nossos estudos de história, contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Anos e séculos anterior ao seu nascimento, antes dele ter nascido, nós escrevemos com AC, que quer dizer antes de Cristo. As datas que vieram depois que Cristo nasceu não precisam ser escritas com a letra DC, depois de Cristo. Basta
a gente escrever apenas o ano. Descobrindo o século. Século é o período de 100 anos, contados a partir de um ponto cronologicamente determinado. Eles são representados por algarismos romanos. Algarismos romanos são esses números que estão no exemplo aí abaixo. Como não existe o ano zero, do ano 1 até o ano 100, nós falamos que é o século 1, representado por um palitinho. Do ano 101 ao ano 200, nós dizemos que é o século 2, representado por 2 palitinhos. Na tabela abaixo, nós temos os números romanos do 1 ao 9, temos as dezenas, do 10 ao 90, e temos a centena, do 100 ao 900. Se eu quero montar, por exemplo, o século 21, eu não tenho ele aí. O que eu vou precisar? Eu vou precisar pegar o 20, que é 2x, xx, e o número 1, que é um palitinho, século 1. Mas como nós descobrimos o século de um determinado ano? Eu coloquei 2 exemplos aí para vocês, porque para isso nós temos uma regrinha bem simples. Coloquei o ano de 1500 e o ano de 2021. Qual é a regrinha que a gente tem? A gente precisa analisar os 2 últimos números. Se ele terminar com 2 zeros, o século é o número que está antes dele. Se ele terminar diferente de 2 zeros, eu vou acrescentar mais um ao número que está na frente dele. Por exemplo, 1500, ele termina com 2 zeros. Eu vou tirar os 2 zeros, então vai sobrar para mim quem? 15. Então, estaremos no século 15. Lembrando que a gente vai representar por número romano. 2021, ele não termina com 2 zeros, são 2 números diferentes. Então, eu vou tirar esses 2 números diferentes. E vou acrescentar mais um ao 20, que vai ficar 21. Então, 2021 é o século 21, que nós representaremos em números romanos, como vocês estão vendo aí. Bom, agora nós vamos pegar o nosso livro de história e vamos fazer as atividades propostas. Na página 10, vocês vão fazer a leitura do texto. E na página 11, vocês vão responder as questões 1 e 2. A questão 1 pede que vocês liguem as palavras da coluna azul às palavras semelhantes, as palavras que se parecem da coluna laranja. Vocês vão ligar. Na questão 2, pede para que vocês classifiquem as imagens de acordo com a legenda. Número 1 para curta duração, número 2 para média duração e número 3 para longa duração. Na primeira imagem, nós temos o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. Esse é uma imagem de curta duração, de média duração ou de longa duração. Vocês vão colocar o número que corresponde à imagem. A segunda imagem, nós temos famílias aproveitando o período de férias ou um feriado, não sei. Na terceira imagem, nós temos a cidade de Brasília começou a ser construída em 1956 e foi inaugurada em 1960. Então, você vai colocar se é 1, 2 ou 3. Em seguida, vocês farão a leitura da página 12 e 13 e realizarão as atividades 3 e 4. A atividade 3, explique o que são fontes históricas e por que elas são importantes para o historiador, para quem estuda a história. O que são fontes históricas e por que ela é importante? São 2 perguntas, tá bom? Na questão número 4, pede que você encontre no diagrama, no caça-palavras, 6 fontes históricas. A página 14 e 15 vocês não farão, não precisa realizar. Vocês vão pular para a página 16. Na página 16, vocês farão a leitura do texto. E na página 17, vocês vão realizar as atividades 1 e 2. A atividade 1 pede que você faça uma linha do tempo. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos, mostrar os fatos no decorrer do tempo.
Então, vocês vão fazer uma linha do tempo da sua vida, contando desde o seu nascimento até os dias de hoje, a sua idade de hoje. Vocês vão marcar uma ordem cronológica, os momentos mais importantes. Gente, eu não lembro o que aconteceu no 1, 2, 3. Não, não é para lembrar todos os momentos, tudo o que aconteceu. Algo que foi importante, algo que marcou. Aí ao lado eu coloquei o exemplo de duas linhas do tempo. Você pode escolher uma ou você pode pesquisar e fazer de um jeito diferente, usar a sua criatividade. Só que tem que marcar fatos importantes no decorrer da sua vida. Por exemplo, as linhas que eu coloquei aqui, a primeira é do 0 aos 7 anos. Aí no 0, nasci, tá? Aí 1 ano, o que aconteceu ali? Ah, eu não me lembro o que aconteceu. Eu pulo para 2 anos. Um fato importante que aconteceu com 2 anos. Ah, eu também não me lembro. Eu pulo para 3. Não precisa escrever tudo o que aconteceu na vida de vocês, tá certo? Vocês podem utilizar um dos modelos que eu coloquei aí para estar fazendo, ou vocês podem pesquisar e usar a criatividade de vocês. Número 2. Escreva em números romanos a que século pertence cada ano. Aí temos os anos e vocês vão colocar o século para mim em algarismo romano, tá bom? Por exemplo, 85. 85 está em que século? Qual é o século? E lembra da regrinha que eu tenho que tirar os dois últimos números. Se 85 só tem dois números, eu vou tirar eles, tá? Se os dois últimos números for 2 zeros, eu vou deixar o número que tem anterior. Se for números diferentes, eu tiro ele, vai sobrar quanto? 85 aí vai me sobrar o 0. 0 eu acrescento mais 1. Então, 85 é o século 1, que representado por número romano, é um palitinho, tá bom? Bom, por hoje nossa aula é essa. Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando no WhatsApp, tirando as dúvidas de vocês. Um abraço e bons estudos.